O extra da novela capítulo 41. Encontro repentino. Tome. Fechei meu laptop. Bem, isso é aterrorizante. Cheok Jun-jeong matou alguém sem hesitação, puramente para seu próprio prazer. Este foi o mundo que eu criei. Na superfície, a sociedade parecia funcional com a ciência e a magia melhorando muito a qualidade de vida, mas por dentro, demi-humanos que não se importavam com a lei ou a moral espreitavam por dentro. Demi-humanos não se referiam apenas a djinns. Humanos que rejeitaram a existência de heróis, mas tinham poderes sobrenaturais como eles. Eles eram oficialmente conhecidos como criminosos procurados, mas o público os chamava de vilões. O que matou? O drone não conseguiu capturar exatamente o que aconteceu. Só depois de diminuir a velocidade 10 vezes conseguiu vislumbrar. Cheok Jun-jeong lançou um jab, e uma pressão violenta explodiu, matando instantaneamente o policial. Ele matou alguém sem sequer fazer contato. Além disso, essa coisa. Olhei para o drone na minha cama. Foi mais útil do que eu esperava. Se eu comprasse um drone mais caro e adicionasse várias configurações a ele, talvez pudesse usá-lo bem. Wing, naquele momento, meu smartwatch tocou de repente. Ei, posso nomear você? Era China Yun. Ela parecia estar falando sobre os duelos de amanhã. Por quê? Como assim por quê? Você já me provocou várias vezes, ainda me restava uma indicação. Os cadetes tinham que duelar pelo menos 3 vezes e podiam duelar no máximo 6 vezes. Em outras palavras, eu não precisava lutar com mais ninguém, a menos que alguém me nomeasse. Não, estou exausto a partir de hoje. Não havia chance de eu vencer em uma luta mano a mano contra China Yun. Não só as flechas eram mais fortes que as balas, eu também não tinha a habilidade física de evitar seus tiros rápidos. Você pode pensar nisso amanhã de manhã. Além disso, como você destruiu o reforço de Ki com uma bala? Não parecia que você usou sua arma pessoal. Isso é tudo que as pessoas estão falando. Esse foi o seu presente, certo? Então esse era seu verdadeiro objetivo. Ignorei a mensagem dela. Pensando nisso agora, duvido que ela ainda tenha alguma indicação. Mesmo se eu fizesse, provavelmente não usaria para manter sua condição de pico. Afinal, ela estava programada para duelar com Rachel amanhã. Uau, já são 12? Tirei meu smartwatch e olhei a hora. Já era meia-noite. Quando apaguei a luz e me deitei na cama, recebi outra mensagem. Você deu um show, desta vez. Foi o Ironha. Eu dei uma resposta curta. Eu não queria ser atingido. Como você destruiu um reforço de que com sua bala? Muitas guildas estão mostrando interesse em você. Eu sei. Ganhei bastante SP. 185 desde o meio-dia. Uma vez que eu colecionasse um pouco mais, eu seria capaz de criar uma nova arte ou físico. Eles já estão chamando seu dom de bala de superpoder ou reforço de bala. Falando nisso, o que você acha das guildas? Esses nomes são péssimos. Não, quero dizer, o que você acha sobre a essência do estreito? Ioionha tinha uma tendência a julgar as pessoas com base em sua utilidade. Isso só pioraria à medida que ela envelhecesse, e ela acabaria se tornando alguém que não se importava com os antecedentes de alguém, desde que fossem úteis. Contatar os cadetes com antecedência é ilegal. Isso é uma penalidade de 500 milhões de won. Enviei uma mensagem impensada, tentando encerrar a conversa. Primeiro, ainda sou um cadete. Os cadetes podem tentar recrutar outros cadetes sem ter problemas com a lei. Em segundo lugar, eu posso pagar tanto. Ela retornou uma resposta muito séria. Eu me senti um pouco estranho. Isso não é seu dinheiro, é de seus pais. Ah, certo. Sua atuação foi muito excelente em sua segunda e terceira partida. Essa garota. Porque ela estava falando como se eu estivesse escondendo meu poder. Se alguma coisa, Kim Su foi quem escondeu seu poder, você estava assistindo. Eu tive tempo. Mas, para ser honesto, acho que sua velocidade de crescimento é muito rápida. Você estava no rank 934 durante os exames iniciais, mas se você encurralar um rank 18 depois de mudar para um papel de atirador, é muito atraente, não importa quanta aptidão você tenha para isso. O que ela está fazendo agora. Eu também ignorei a mensagem de Ironha. Na verdade, minhas pálpebras estavam se fechando. Lutei 3 vezes hoje, então não foi surpresa. Oh, certo. De repente, lembrei-me de outra coisa para fazer. Liguei meu smartwatch e mandei uma mensagem para Park Soyuk.
Jung, obrigado pelo drone. Eu vou cuidar bem disso. O esconderijo da trupe camaleão. Em uma fábrica abandonada escura como breu, sem um único fluxo de luz, o chefe da Chameleon Troop estava sentado de pernas cruzadas no chão. Uma série de batalhas do início do dia estava sendo jogada em sua cabeça. A esgrima de Kinsu era exatamente como ela tinha ouvido. Seus golpes de espada eram leves como uma pena, mas carregavam um poder destrutivo pesado e se conectavam com fluidez com seu próximo movimento. Cada um de seus movimentos era natural como a água corrente. Sua esgrima era tão bem polida e afiada que parecia mais adequado chamá-la de arte da espada do que de esgrima. O próximo foi Shin Jong-ak. Sua habilidade de lança era verdadeiramente dominadora e cruel. Ele esfaqueou diretamente no coração de seu oponente e brutalizou qualquer um que estivesse constantemente na defensiva. Usando o longo alcance da lança, ele constantemente cortava, batia e esfaqueava seu oponente. Em vez de um duelo, foi mais como uma surra unilateral. O próximo é o homem de quem você estava falando, chefe. Aquele que te chamou de gostosa. Ela assentiu silenciosamente. O vídeo refletido em seus olhos mudou. Desta vez, foi uma batalha entre uma arma e um punho. Um atirador de elite e um guerreiro. Ficou claro quem deveria ser o vencedor. No entanto, ela abriu os olhos abruptamente. Ela só assistiu ao vídeo por um curto período de tempo, mas durante esse tempo, a bala do atirador destruiu o poder mágico do guerreiro. Ela examinou a natureza do poder mágico em torno da bala. Se seus olhos não estavam vendo coisas, só poderia ser uma coisa. O poder da antimagia. Era o poder que ela estava procurando, a bala de prata que poderia matar aquele homem. Interessante, não é? Também fiquei surpreso quando o vi pela primeira vez. Kim Jin. Escreva o nome dele no caderno. Ela falou sem hesitar. Sério? Sim. Mas Jun Jeong disse que não gostava dele. Jeong odeia atiradores de elite. Cheok Jun Jeong era um guerreiro dentro e fora. Olhando nos olhos um do outro e tentando derrubar a morte sobre o inimigo com intenção de matar, ele acreditava que era isso que era uma batalha. Mesmo no Chameleon Troop, havia membros que ele não gostava apenas porque lutavam de longa distância. Eu acho. Ele disse que Kinsu e Shin Jong-ak estavam bem. Então coloque os nomes deles também. Então teremos apenas 5 vagas restantes. Tudo bem? As pessoas que tinham seus nomes escritos no caderno podiam ter suas localizações ao vivo rastreadas. De certa forma, o notebook era como um GPS. Além disso, o dono do notebook poderia se teletransportar para a localização de um alvo escrito. Quem priorizamos? Em troca de seu poder de amplo alcance, a condição, o alvo não pode saber que seu nome está no caderno, teve que ser atendida. Mas desde que o alvo não fosse informado sobre o caderno, não havia razão para ele notar. Milímetros. A chefe fechou os olhos. Ela se lembrou do que aconteceu há muito tempo. A morte do ex-líder do Chameleon Troop há 11 anos, a traição daquele homem, e o dia em que ela chorou pela primeira vez. Na frente de um túmulo, ela sentiu o novo fardo em seus ombros quando a trupe camaleão mudou suas cores mais uma vez. Por enquanto, a trupe camaleão sobreviveu mesmo com a morte de seu líder. Um novo líder foi escolhido, e o grupo conseguiu dar um grande passo à frente usando o ressentimento e a vingança como alimento. Mas agora, eles não conseguiam encontrar onde o traidor estava escondido. Não, mesmo que soubessem, não podiam fazer nada a respeito. Então, ela continuou procurando esse tempo todo. O poder da anti-magia, que poderia destruir o Magic Power Physique. Coloque Kim Jin em prioridade máxima. Terça-feira. Fiquei no meu quarto até o meio-dia. Embora os duelos continuassem até hoje, ninguém havia me indicado. Eu deveria ter ficado no dormitório. Atualmente, era 1 da tarde, e eu estava do lado de fora. Para ser honesto, eu estava entediado. Eu também queria assistir China 1, Rank 4, duelando Rachel, Rank 3, e Kinsu, Rank 1, duelando Wei, Rank 8. Os assentos estão cheios. No entanto, a arena estava completamente lotada de pessoas. A primeira arena tinha 5.000 lugares, mas não havia um lugar vazio por mais que eu olhasse. Devo voltar? Ou devo ficar parado e observar? Quando eu estava tendo esses pensamentos na parte de trás da arena, 2 pessoas, que pareciam ser um casal, de repente se levantaram e foram embora. Kakun. Sentei-me no banco,
sentindo como se estivesse pisando em ovos, esperando que eles não voltassem. Obrigado por esperar. Felizmente, o casal não voltou, e o apresentador anunciou o início do duelo junto com a torcida animada da multidão. SSSSS. Alguém se sentou ao meu lado. Olhei para o lado com um saco de pipoca na mão, depois olhei para trás. De repente, a imagem da pessoa brilhou na minha cabeça. Ela parecia familiar. Engoli a pipoca na boca e olhei de lado mais uma vez. Ao mesmo tempo, meu coração parou de bater e minha respiração congelou. Ela estava sentada ao meu lado. O chefe da trupe Camaleão. Como alguém que viveu sua vida sem nome, ela era conhecida apenas por seu título, Yasa. Enfiei minhas mãos trêmulas na pipoca e fixei meus olhos na arena de duelos. Meu coração, que parou temporariamente, finalmente começou a bater loucamente. Porque ela estava aqui. Fiz algo de errado? Ou foi coincidência? Certo, tinha que ser uma coincidência. Ela estava aqui para assistir Kinsu e por acaso se sentou ao meu lado. No meio do meu pensamento em pânico. Uac! Alguém que estava descendo as escadas de repente tropeçou. Esta pessoa sem nome estava segurando um refrigerante de tamanho grande. O refrigerante prontamente girou no ar antes de pousar na cabeça de alguém como um chapéu. Para o registro, o refrigerante estava cheio até a borda. Eu não sabia se a sorte desempenhava um papel nisso, mas nenhuma única gota caiu em mim. No entanto, virei-me para o lado, sentindo uma pontada de tontura. Sob o copo de refrigerante erguido como um chapéu de festa, as pupilas negras de Boss tremiam incontrolavelmente. O extra da novela capítulo 42. Encontro repentino. 2. Ah, não, eu sinto muito. A pessoa sem nome se desculpou em choque. A chefe da trupe Camaleão parecia tão chocada quanto ela permaneceu completamente imóvel. Primeiro, tirei o copo de refrigerante da cabeça dela. Os cubos de gelo em sua cabeça caíram imediatamente, e Boss fechou os olhos. Por favor, espere um minuto. Vou pegar uma toalha. Mas naquele momento, a pessoa sem nome de repente congelou. Seus olhos ficaram sem vida e ele começou a sair de uma maneira estranha como um zumbi. Olhei para o pescoço de Boss no qual uma luz fraca estava brilhando. Parecia que o que acabou de acontecer foi a habilidade de seu colar. Aquele colar. Eu sentia que o conhecia, mas não conseguia me lembrar direito. Eu não estava muito interessado em configurações de itens. Ah! De repente, ela soltou um suspiro profundo. Então, ela se virou para mim. Eu cocei meu pescoço. Eu tinha um pequeno pacote de lenços de papel no bolso, mas não era o suficiente para cuidar da bagunça em sua cabeça e roupas. Mas porque seus olhos estavam fixos em mim, tirei os lenços. Você pode usar isso. Ela olhou para frente e para trás entre mim e o pacote de lenços. Ela então pegou os lenços e enxugou o rosto, as pernas e os braços. Obrigada. Então, ela fez uma leve reverência e me agradeceu. Eu caí em um torpor momentaneamente. O que acabou de acontecer? Nesse momento, a voz alta do apresentador ressoou. Estamos começando agora. A multidão aplaudiu ruidosamente. Um número incontável de repórteres apontou suas câmeras para a arena. Apesar de não terem permissão para filmar os duelos, eles foram autorizados a tirar fotos. Os repórteres da Inglaterra estavam especialmente animados. Duelo entre o Rank 3 Rachel e o Rank 4 Shai-Na-1. Uma batalha entre um florete e um arco. Isso foi algo que aconteceu na história original. Em outras palavras, eu já sabia quem ganharia, Rachel. Olhei para Rachel e Shai-Na-1 de pé na arena. Embora estivessem longe, eu podia vê-los como se estivessem a apenas alguns metros de distância. A boca de Shai-Na-1 se moveu. Eu podia ouvir o que ela estava dizendo. Princesa, nosso posto vai mudar hoje. Rachel não reagiu à provocação de Shai-Na-1. Começando a contagem regressiva. 3. 2. Shai-Na-1 apontou seu arco para Rachel, e Rachel ergueu sua espada. De frente um para o outro, nenhum dos lados tinha o menor desequilíbrio em suas posturas. Aguardando o sinal de partida, eles esconderam suas aberturas enquanto procuravam as aberturas do oponente. Começar. Shai-Na-1 disparou sua flecha imediatamente. Sua flecha mágica voou na velocidade da luz. No entanto, Rachel contornou a flecha por um fio de cabelo com movimentos refinados e eficientes. Shai-Na-1 continuou com uma saraivada de flechas. Quando as flechas caindo do céu caíram no chão,
Elas se dividiram em várias ramificações e tomaram caminhos imprevisíveis. Parecia que esse era o plano que Shai Nayun fez para essa luta. Já que Rachel apenas desviaria de suas flechas se ela atirasse nela diretamente, Shai Nayun estava tentando encurralá-la. No entanto, Rachel esquivou-se da terrível enxurrada de flechas com elegância. Não só isso, mas ela não hesitou em apunhalar com seu florete quando teve a chance. O poder mágico de seus ataques disparou em direção a Shai Nayun como raios de luz. Mesmo assim, Shai Nayun não se esquivou deles. Em vez disso, ela emitiu poder mágico na forma de um escudo para bloqueá-los. Imediatamente, a multidão irrompeu em gritos e aplausos. O controle de poder mágico de Shai Nayun já havia ultrapassado o nível de um cadete. No entanto, o resultado desta batalha feroz foi predeterminado. Shai Nayun não poderia vencer contra Rachel. Rachel era uma espadachim especializada em receber ataques de longo alcance. Seu corpo esbelto e flexível poderia desviar de flechas com o menor movimento. Em seus ataques de poder mágico delicado continuamente perturbavam a postura de um arqueiro. Shai Nayun criou um escudo para evitar que sua postura se tornasse instável, mas esse método era muito caro em poder mágico. No momento em que o poder mágico de Shai Nayun acabasse, seria a vitória de Rachel. Eu vi seu duelo contra King Oraki. Naquele momento, uma voz de repente soou ao meu lado. Assustado, eu pulei um pouco. Porque eu estava muito focado no duelo de Shai Nayun e Rachel, eu tinha esquecido quem estava sentado ao meu lado. Foi incrivelmente tolo, considerando que ela era atualmente muito mais importante do que Rachel ou Shai Nayun. Obrigado. Eu respondi com a maior calma possível. Ela perguntou enquanto olhava para mim. Esse foi o seu presente? Sinto muito, mas isso não é algo que eu possa revelar tão facilmente. Ela tirou um cartão de visita do bolso. Esse é quem eu sou. Ela me deu o cartão de visita, Li Xiaopian, herói de grau 3 de Desolate Moon, endereço de contato, 0103 a 3243 9203 a 93. Esta era provavelmente uma de suas muitas identidades falsas. Mesmo assim, meu coração estremeceu, pois poucas pessoas tinham como contatá-la. Para não deixar isso óbvio, eu simplesmente sorri e murmurei. É ilegal observar cadetes com antecedência. Ela tentou guardar seu cartão de visita. Mas... Eu agarrei seu pulso. Como eu pensava, ela não sabia sobre jogar duro para conseguir. Eu vou segurar o seu. Ela assentiu e me deu seu cartão de visita. Vou sair agora. Entre em contato conosco quando quiser. Com isso, ela se levantou. Quando ela saiu, eu olhei para ela de volta em transe. Por que ela veio aqui? Eu não conseguia entender. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, não deveria haver nenhuma razão para ela me visitar neste momento. Todos os duelos terminaram às 17 horas. Qin Su, Shin Jong-gak, Rachel e um cadete chamado Zhou Yong foram os únicos a vencer todos os seus duelos. Como os cadetes podiam lutar até 3 vezes por dia, muitos resultados inesperados ocorreram devido ao cansaço de um lado. Uau, isso foi incrível. Você viu Qin Su? Quão estiloso ele pode ficar? Shai Nayun perdeu para Rachel. Estou um pouco amarga. Esta é a primeira vez que vejo a estrela em ascensão da Coreia perder para um estrangeiro. Quando saí da arena, o céu já estava escuro. Muitos espectadores passaram por mim enquanto refletiam sobre as batalhas de hoje. Antes de voltar para o dormitório, primeiro entrei em um beco na parte de trás da arena. Depois de me sentar em um local aleatório, peguei o drone que coloquei na minha bolsa transversal. Este drone era bem diferente do original, pois adicionei várias configurações, como aumento da vida útil da bateria, modo furtivo e bloqueio de alvo. Essas mudanças durariam 4 dias, quando a trupe camaleão partiria. Consequentemente, a modificação foi relativamente barata em SP. Voei. Joguei o drone no ar. O drone voou para a floresta e eu me levantei para voltar para o dormitório. Cook, uk, cook, mas um som de choro repentino me fez parar. Soou um pouco como um animal chorando, mas também foi lamentável o suficiente para me fazer virar em sua direção. Meus olhos atravessaram várias paredes no caminho e, em uma floresta próxima, perto dos fundos da arena, vi alguém se escondendo entre as árvores e chorando. Era Shai Nayun. Seu corpo tremia e seu rosto estava enterrado entre os joelhos. Este evento, eu me lembrei dele.
Foi quando Shai Naeun se apaixonou completamente por Kim Soo. Logo, ele viria consolar Shai Naeun em sua derrota, e com tudo o que deveria ter acontecido entre eles, Shai Naeun viria ver Kim Soo não apenas como um amigo. Embora as coisas tivessem mudado um pouco em relação à história original, parecia que o quadro geral permanecia o mesmo. Eu voltei sem pensar muito. TSK. Mas hesitei em sair. Kim Soo consolaria Shai Naeun, mas sua bondade apenas a confortaria. Você pode fazer melhor da próxima vez, trabalhe duro comigo, eu vou te ajudar a ficar mais forte. Tais palavras não ajudariam Shai Naeun. Na vida, às vezes era melhor desistir do que continuar trabalhando duro. Mas não havia desistir no dicionário de Kim Soo. Ele nunca desistiu de nada e nunca sugeriu que outros desistissem. Por causa de Kim Soo, Shai Naeun não desistiu de usar um arco por muito tempo. No final, liguei meu smartwatch. A mensagem que Shai Naeun me enviou ontem à noite estava lá. Ei, não me ignore. Se você não responder, eu vou te nomear de verdade. Eu dei a ela uma resposta de 18 horas atrasada. O que você está fazendo? Através das paredes, eu podia ver o anel do smartwatch de Shai Naeun. Mas porque ela estava chorando, ela não verificou seu smartwatch. Enviei-lhe outra mensagem. Eu vi seu duelo hoje. Shai Naeun então olhou para seu smartwatch. O que esse desgraçado quer agora? Parecia que ela estava planejando ignorar minhas mensagens. Eu não tinha outra escolha. Enviei-lhe uma mensagem que ela não podia ignorar. Viu? Eu te disse. Você é mais adequado para uma espada do que para um arco. Não é tarde demais para mudar sua arma. Eu fiz também. Esse filho da... Foi incrivelmente eficaz. Furiosa, Shai Naeun bateu em seu smartwatch. Saia antes que eu te mate. A resposta que enviei imediatamente foi o suficiente para levá-lo ao limite. Vamos lá, você derrotou um Jin com uma espada, então por que você insiste em usar um arco? Eu simplesmente não consigo entender. É quase lamentável. Se você lutasse contra Rachel como lutou contra aquele Jin, você acha que teria perdido. O que? Você quer morrer? Pense um pouco. Você a derrotou quando estava na academia militar de agentes. Então por que acha que está perdendo agora? É porque você não tem aptidão para arcos. Que merda. Onde você está? Eu pareço um imbecil. Seu bastardo. Não seja tão arrogante só porque você derrotou Kim Oraki. Sua mensagem emocional era dificilmente legível por causa de erros de pontuação. Eu nem li tudo. Eu também não respondi a ela. Eu queria mexer com ela um pouco mais porque a reação dela foi engraçada, mas infelizmente, estava na hora. Shai Naeun. Kim Soo espiou a cabeça atrás da árvore, onde Shai Naeun estava escondido. É? O que você está fazendo aqui? O quê? Shai Naeun rapidamente enxugou suas lágrimas. Ela então tentou correr, mas Kim Soo a pegou. Me deixar ir. Shai Naeun tentou se livrar dele, mas Kim Soo não era o tipo de pessoa que deixaria uma garota chorando. Ele tinha uma personalidade típica de personagem principal. Consolar uma garota chorando estava quase em seus instintos. É hora de ir. Eu não fiquei para trás para ver o que aconteceria entre eles. Certificar-se de que Shai Naeun não esquecesse seu verdadeiro dom. Essa era a extensão do meu papel. Quarta-feira. O próximo exame de combate começou. Como os cadetes tiveram que lutar contra monstros neste exame, as pessoas comuns foram proibidas de assistir. Além disso, porque os monstros invocados pelos magos eram de vários tipos e poderes. O exame foi classificado em uma escala absoluta em vez de uma escala relativa. Tenha cuidado especial no exame de hoje. Se você se recusar a desistir, pode realmente acabar morrendo. Quem sou eu que deu um aviso solene? Assim como ele disse, monstros invocados eram perigosos. Mesmo sendo convocados por magos, eles eram incapazes de compreender ordens complexas. Aniquile os inimigos e proteja os aliados. Essa era a extensão da ordem que eles conseguiam entender. Uma ordem como teste à habilidade daquele cadete estava fora de questão. Para não mencionar, os monstros convocados não simplesmente desapareciam no ar quando os mágicos os invocavam inversamente. Então os cadetes tinham que estar atentos mesmo depois de se renderem. Se você acha que sua vida está em perigo, desista imediatamente. Você pode gritar "eu me rendo" ou simplesmente bater no chão 2 vezes. Fiquei parado e calmamente escutei a explicação de Kim Soo-hyuk. Shai Naeun estava olhando para mim de lado.
Mas eu a ignorei. Os mágicos encarregados do exame vão dar o resto de explicação. Deles uma recepção calorosa. A porta se abriu e magos vestidos entraram. Os magos invocadores não recebiam nenhum tratamento especial. A torre do mago tinha uma hierarquia estrita entre os magos dependendo de sua especialidade, e os magos invocadores não eram nada mais e nada menos que a média. E como os magos invocadores geralmente trabalhavam fora da torre do mago, eles não tinham personalidades distorcidas como a maioria dos magos. É um prazer conhecer todos vocês. Eu sou o mago-chefe, Jinjuoa. O líder dos magos curvou-se para os cadetes. Hoje, você lutará contra monstros que convocaremos. Mas tenha cuidado, os monstros invocados não são diferentes dos monstros reais. Mesmo que os invoquemos inversamente, eles não desaparecerão imediatamente como nos jogos. Então, se as coisas parecerem perigosas, renda-se imediatamente. Os cadetes assentiram com a gentil explicação do mago. Bom. Então vamos dizer-lhe como o exame irá prosseguir. Jinjoa sorriu brilhantemente. 4 cadetes entrarão de cada vez e cada cadete terá 15 minutos. Você não será classificado com base na vitória ou derrota, e seu papel na luta obviamente será levado em consideração. Jinjoa levantou o dedo indicador. Primeiro é quanto tempo você dura. Em seguida é quão calmo você respondeu. Em outras palavras, você não precisa tentar matar o monstro invocado. Wing, a vibração fraca de um smartwatch o interrompeu no meio da frase. O mago olhou ao redor da sala. Por favor, desligue todos os smartwatches. Ele falou com indiferença. Também desligamos nossos smartwatches com indiferença. O extra da novela capítulo 43. Encontro repentino. 3. A explicação do mago-chefe Jinjoa se arrastou por um longo tempo. Como o exame será feito, como os grupos serão formados, os tipos de monstros que serão invocados. Eu entendi que ele era uma pessoa cautelosa, mas eu só queria que ele continuasse com o exame já. Agora, vamos começar o exame. Os membros do grupo 1 devem se levantar. Finalmente, ele falou as palavras que eu estava esperando. O grupo 1 foi Azuki, Kinjun, Yojungjin e Spener. Azuki era o único que eu conhecia. Farei o meu melhor. Azuki se levantou ao receber palavras encorajadoras de seus amigos. Os 4 membros do grupo seguiram uma equipe até o campo de exame. Todo mundo, por favor, fiquem de lado. Os 96 cadetes restantes da classe Veritas ficaram encostados na parede enquanto se perguntavam por quê. De repente, Jinjoa bateu palmas, e 10 mesas circulares com 10 cadeiras cada se ergueram do chão. Sentem-se, todos. Você também estará escrevendo um relatório para este exame. Imediatamente, os cadetes começaram a gemer. Sente-se onde quiser. Como eu já sabia que isso aconteceria, não fiquei nem um pouco incomodado com isso. Sentei-me aleatoriamente, enquanto outros cadetes se sentavam perto de seus amigos. Justo quando eu estava impensadamente esperando pela próxima palavra de Jinjoa, uma fragrância doce fez cócegas no meu nariz. Era um cheiro único e aromático de rosa. Olhei para o lado. Era Raquel. Ela estava olhando para suas unhas. Parecia que uma de suas unhas estava muito afiada quando ela pegou um cortador de unhas em um de seus dedos. Naquele momento, seus olhos encontraram os meus. Rachel rapidamente guardou o cortador de unhas no bolso. A análise de batalha fará parte deste exame. A explicação de Jinjoa começou mais uma vez. É simples. Você analisará cuidadosamente os cadetes que estão lutando contra monstros e escreverá um relatório. Em um instante, um monitor disparou das mesas. Havia um para cada assento, um total de 100. A tela do monitor era dividida em 4, e cada tela mostrava um cadete do grupo que fazia o exame. Como eles foram capazes de derrotar seu monstro, ou porque eles perderam, mesmo que tenham vencido, em que áreas faltaram, se perdessem. Que métodos poderiam ter usado para obter um resultado melhor? É isso que estamos procurando em seus relatórios. Chaco, Chaco. Jinjo aplaudiu, e os outros magos começaram a distribuir relatórios. Você tem que escrever 3 relatórios no total, mas apenas o melhor relatório será refletido em sua nota. Claro, isso não significa que você só pode escrever um relatório. Se o fizer, será penalizado. Peguei o papel na minha frente. Olhando para o papel de avaliação dos colegas, de repente me lembrei dos meus dias de faculdade.
Eu tive que escrever meu nome na linha cadete avaliador e o nome do cadete que estou avaliando em cadete avaliado. Marque a caixa de seleção anônimos se desejar permanecer anônimo. Felizmente, tivemos a opção de ser anônimos. Para constar, este relatório é apenas 5% da sua nota. Mas os relatórios que você escrever serão entregues aos cadetes que você avaliar. Com essas palavras, os cadetes começaram a trocar olhares significativos. Dar conselhos e recomendações saudáveis aos seus colegas e encorajar o autodesenvolvimento honesto. Acho que esses são deveres de um herói. Portanto, se você abusar da capacidade de ser anônimo para ser malicioso, será penalizado de acordo. A boca do mago-chefe se curvou em um sorriso. Parece que estamos prontos. O exame do grupo 1 começará agora. Olhei fixamente para o monitor. Eu então cliquei na caixa em que Azuki estava. As outras 3 caixas desapareceram, e apenas as de Azuki preencheram a tela. Azuki estava enfrentando um Gol, um monstro de nível 1 de nível intermediário baixo. Deve ser uma luta difícil para Azuki. Clang. As garras do Gol colidiram com o machado de Azuki. Azuki respondeu a seus ataques com bastante calma, mas as garras de um Gol eram mais difíceis do que as armas médias de alto grau. Depois de trocar alguns golpes, Azuki deve ter concluído que ela estava em desvantagem no combate a curta distância quando começou a circular pela sala. Usando a velocidade lenta do Gol a seu favor, ela começou a procurar uma abertura na defesa do Gol. Mas 15 minutos se passaram sem nenhuma mudança. O Gol desapareceu depois de ser invocado de forma reversa. Desenhe: Azuki e Eujungjin. Vitória: Spener. Derrota: Kim Junho. O próximo é o grupo 2. Shainayun, Ojun, Jutrin, Carlos. Em seguida foi o grupo de Shainayun. Shainayun se aproximou de uma maneira imponente. O peso de seu arco parecia mais leve que o normal. O que Kinsu poderia ter dito a ela para fazê-la se sentir tão enérgica? Olhei para Shainayun através do monitor. Um cavalo de 1000 milhas. O oponente de Shainayun era o Touzan Ursi, um monstro de nível intermediário 9. Era um dos monstros mais complicados para um arqueiro enfrentar. Mas na tela, Shainayun ficou de pé com confiança na frente do cavalo de 1000 milhas. Não muito tempo depois, a batalha começou. Shainayun puxou seu arco, e o cavalo de 1000 milhas atacou em sua direção. Examinei a luta deles de perto. Meu dom, mestre atirador de elite, parecia afetar meus olhos de discernimento, pois eu podia ver claramente as falhas de Shainayun. Shainayun se esquivou do cavalo de 1000 milhas rolando para o lado. Fazendo isso, ela perdeu uma oportunidade de atacar. Ela deveria ter esfaqueado uma flecha em seu flanco, ou se ela atirasse depois de rolar, ela teria acertado o traseiro do cavalo. Shainayun só quer atirar com seu arco na vertical. Em outras palavras, ela não tem adaptabilidade e consciência situacional como arqueira. Shainayun estava muito fixada em posturas de livros didáticos. Como resultado, o cavalo de 1000 milhas facilmente se esquivou de suas flechas. Em uma luta mano a mano, os atiradores de elite exigem uma análise detalhada e conhecimento prévio de seu alvo. No entanto, Shainayun não tem conhecimento sobre monstros. Derrotar um cavalo de 1000 milhas era fácil se alguém começasse desabilitando suas pernas. No entanto, Shainayun estava atacando lugares com uma grande área de superfície, como pescoço e corpo. Ela não gosta de memorizar teoria. Foi a falha de Shainayun que eu mesma criei. Sua capacidade de prever os movimentos de seu oponente é excelente, mas ela não tem a capacidade de levar em consideração a velocidade de suas flechas. Isso foi uma questão de talento. O talento de Shainayun em arcos ficou em segundo ou terceiro lugar. Em contraste, seu talento em espadas longas ficou em primeiro lugar. A lança e o arco só vieram depois. Em outras palavras, Shainayun não poderia prever o que eu poderia prever. Essa era a diferença entre nossos talentos. Nossos dons. Apesar de tudo isso, Shainayun foi capaz de vencer o cavalo de 1000 milhas por causa de seu controle de poder mágico, capacidade e adaptabilidade. Eventualmente, o cavalo de 1000 milhas se cansou. Não poderia suportar a interminável enxurrada de flechas que vinham da aterrorizante capacidade de poder mágico de Shainayun. No geral, eu recomendo que Shainayun encontre uma arma que seja mais adequada para utilizar seu imenso poder mágico. O exame terminou com sua vitória. No entanto, o meu relatório estava cheio de críticas. Ainda assim, eles eram razoáveis.
Se a pessoa que avalia este relatório tivesse olhos aguçados, ele saberia que eu estava certo. Vitória, China 1. Derrota, Ojun e Jutrine. Desenhe, Carlos. Após o exame, China 1 retornou da mesma maneira imponente de quando saiu. Eu nem dei a ela um olhar. Sentindo-me um pouco culpado, virei meu relatório. O próximo é o grupo 3. Assim, o exame continuou. Enquanto isso, Ojun que estava patrulhando a floresta oeste. A vibração fraca que ele sentiu um tempo atrás o estava incomodando. Normalmente, ele teria pensado nisso como um fenômeno natural e ignorado, mas um policial havia sido morto no dia anterior. Como resultado, Ojun que estava atualmente mais sensível ao seu entorno. Ong, uma vibração ainda mais clara do que a que ele sentiu antes de suar. Yongji, você sentiu isso? A resposta de Seong-ji veio dentro de um segundo do microtransceptor que ele tinha. Sim, outra vibração. Acho que vem do oceano. Você pode me dizer exatamente quando sentiu a vibração? Como eu deveria saber? Então é só me enviar os dados do seu smartwatch. Jun-yuk fez o que ela disse. Estou na floresta leste. A vibração foi 0,03 segundos mais rápida do seu lado. A fonte da vibração deve estar no mar oeste. Posso usar o smartwatch para calcular a mesma coisa? Você deve ser capaz. É o smartwatch especialmente criado pela associação. Tem muitas funções úteis. De qualquer forma, estou indo para lá agora. Espere por mim. Entendi. Júnior que começou a caminhar em direção ao mar oeste através de um campo de ervas daninhas. Como a vibração vinha do mar do oeste, ele planejava observá-la à distância. Mas naquele momento, ele sentiu uma condensação e dispersão de poder mágico. Júnior que rapidamente virou naquela direção. Uma figura sombria estava saindo da floresta densa. Júnior olhou para a figura enquanto prendia a respiração. Toque, toque. Com passos pesados, um homem saiu. Um homem que ele tinha visto antes. Por causa da aura única que ele emitia, Júnior se lembrou dele. Uma grande construção e um rosto sinistro. Era o homem que estava olhando para ele na arena. Os olhos de Júnior que encontraram os do homem. O homem devolveu um grande sorriso. Olhando para o homem, Júnior falou de maneira profissional. Esta área está fora dos limites para forasteiros. É isso? Uma luz feroz brilhou nos olhos do homem. Então por que você está aqui? Sua voz era apropriadamente rouca e cheia. No entanto, Júnior respondeu sem se incomodar nem um pouco. Porque eu não sou um estranho. Que surpresa. O homem gigante deu uma resposta seca enquanto esfregava o queixo. Júnior se forçou a sorrir. Se você entendeu, por favor, volte. Eu recuso. Com um sorriso, o homem gigante de repente começou a estalar as articulações. Ele estava claramente pedindo uma briga. Júnior soltou um suspiro profundo. Aquele que assassinou aquele policial foi você, não foi? Não sei. Em vez disso, não fique aí parado. Naquele momento, um vento gelado soprou do mar. O smartwatch de Júnior tocou alto ao mesmo tempo. Mova-se se você não quer ser espancado. No momento em que a voz do homem gigante caiu, das profundezas do mar, uma criatura gigante disparou com uma explosão de água. Júnior rapidamente se virou. A criatura parecia uma cobra genérica, mas seu tamanho avassalador e boca viciosa mostravam que estava em uma liga própria. Dragão serpente. Um monstro mítico apareceu no Mar do Oeste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.